o pessoal, Silvinha, para poder... Tem gente comendo aqui na sala, rapaz. Gente, eu queria só dar um pequeno spoiler para vocês do que vai acontecer no dia 5 de dezembro. Gravem essa data, 5 de dezembro. Seminário Automotivo do Nordeste. SALT. Qual a edição, Silvinha? 12ª edição do SALT. Notabilizou por um dos eventos top do nosso país. Eu não vou dizer tudo que está passando, que é surpresa, mas nós vamos ter de presente para vocês os ilusionistas. É o Henry e o Klaus. A palestra vai ser O Impossível é uma Ilusão. Aí, César. O impossível é uma ilusão. Não pode perder. A gente vai disponibilizar 2 vagas por cada empresa associada, né, Silvinha? 2 vagas por cada empresa associada, né? Tá bom? Então, quando é que abre as inscrições, Silvinha? Tira perto do Claudio aí. Quando é que abre as inscrições do SALT? 1º de novembro. Então, 1º de novembro abre, se inscrevam e a gente vai fazer um belo evento. Esse SALT foi o seguinte. São 250 vagas só. Quando nós iniciamos o SALT, a gente pensava em dar um brinde para cada associado, um brinde bom. Eu disse, Silvinha, o melhor brinde que a gente pode dar ao nosso associado é a informação, é o conhecimento. É trazer pessoas de peso para poder, como nós estamos trazendo aqui hoje, para poder informar a gente o que está acontecendo no Brasil e no mundo, no setor automotivo e na gestão dos negócios. Então, o SALT virou essa marca da gente. Dia 1º, começa a se inscrever, né, Silvinha? Ok, gente? Então, vamos chamar hoje, agora, nesse momento, César Inúmenes. César, vem cá, César, para cá com a gente. O Brasil todo conhece ele. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado em nome do Sistema Ciclopeças. A Solpeça e a Solmoto, obrigado por estar aqui com a gente, viu, César? Tamo junto. Boa noite, pessoal. Sobe o som. Boa noite, pessoal! Aí sim, gostei do boa noite aí, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a toda a organização aí, né? Criamos aí uma série de situações para que possamos estar aqui com vocês. Em Fortaleza, um lugar incrível, a gente tem vindo aqui com frequência, né? O que mostra o quanto o Ceará ele é importante dentro do setor automotivo. Uma salva de palmas para vocês. Na Autop, exatamente. Exatamente. Bom, me apresentando um pouco melhor para vocês, eu sou o César Urgnani, trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento da indústria automotiva há quase 40 anos.
Bom, essa era uma hora que vocês podiam ser legal com o palestrante e fazer, nossa, né? Porque parece grande coisa, não parece? Vamos começar de novo nossa relação? É 40 anos. Rapaz, teve uns nossos bom ali. Teve um rapazinho ali que ele fez assim, nossa. Como quem diz, grande porcaria. Muito bem. Desses 40 anos, né, ligados à área de pesquisa e desenvolvimento, 22 anos no programa Auto Esporte. Quem assiste Auto Esporte, levanta a mão, nem que for para agradar o palestrante. Aí, que beleza. Não sei se vocês sabem, mas o programa Auto Esporte é a maior audiência da televisão brasileira. Nossa. Mas no domingo, se perder para o Pica-Pau, vai perder para quem, né? Vamos combinar, né? Perder para o Chaves no SBT fica difícil. Não é isso não. É que 99% das TVs que estão ligadas no domingo de manhã estão ligadas ou no Globo Rural ou no programa Auto Esporte. Isso é muito importante, isso nos conecta, isso tem muito a ver com o que nós vamos viver e vivenciar aqui nessa noite. O brasileiro gosta de carro. O brasileiro ele tem uma visão sobre carro muito diferente de várias culturas mundo afora. Ok, ainda tem aqueles que querem o carro só como um meio de locomoção, mas uma oficina, né, por exemplo, como a MHP, não seria tão bem sucedida com carros motores V8 se não houvesse muita gente aqui apaixonada por carro, para além do que significa a mobilidade. O brasileiro é assim. Eu preciso trazer outras informações importantes para fazer esse diagnóstico para vocês do programa Auto Esporte. Diferente do que muita gente imagina. As matérias de maior audiência, de maior engajamento no programa Auto Esporte, não são as matérias de carrões. Mais ou menos nesse período do ano, ou ano passado, eu estava na Sardenha, na Itália, andando com uma Ferrari Roma Spider. Eu não saio na rua e as pessoas falam para mim assim, nossa, eu te vi na Itália andando de Ferrari. Mas com muita frequência eu encontro as pessoas dizendo, cara, aquela dica de direção que você deu, aquela solução, aquela tecnologia embarcada. As pessoas querem conteúdo. E se é uma coisa que não falta aqui dentro dessa sala, é gente com capacidade e conteúdo para entregar para esse público aí fora, que quer saber. Nós tivemos uma palavra muito forte aqui. O setor precisa ganhar credibilidade. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu ando para vários lugares por esse Brasil de mundo afora e eu vejo oficinas que estão carregadas de credibilidade. E o que essas oficinas que estão carregadas de credibilidade têm que tantas outras não têm? Qual foi o segredo? Quer ver uma outra coisa também que é curioso e talvez poucas pessoas saibam sobre o programa Auto Esporte? Por se tratar de um programa de carro, é muito natural as pessoas imaginarem que a nossa esmagadora audiência seja masculina. Mais de 50% da audiência do programa Auto Esporte é feminina. Uma salva de palmas para as meninas. E isso para a gente é um termômetro muito importante. Por quê? Porque o jeito como o homem vê o carro é diferente do jeito como a mulher vê o carro. A mulher é que é racional quando se fala em carro, o homem é emocional. A mulher ela já começa dirigindo pensando no quê? Se alguém ficar doente. E se tiver que levar alguém para a escola? Se tiver que levar alguém para o hospital? Ela pensa na mobilidade, o homem não. Freud já dizia que o carro é a extensão peniana do homem. Verdade. Quanto maior o carro, quanto mais forte o carro, menor é o bilau do sujeito. Eu sei do que eu estou falando. Eu tenho uma Porsche, um Mustang. Eu sou quase uma menina. Mas é fato. Olha como o homem pensa diferente. Deixa eu contar uma história para vocês. Outro dia eu entrei numa firma e eu vou te falar uma coisa para vocês. Eu estou tendo bronca desses meninão. Sabe esses meninão barbudinhos, de uns 30 anos mais ou menos? Me dá raiva. Eu odeio. Porque eles chegam para mim e fazem assim, olham para mim e falam, tio, já começa errado. Eu assisto o senhor desde que eu era pequeno e acha que está me agradando, mas não está! Isso faz eu lembrar que eu sou um Fusquinha 68. Mas se você parar para pensar, 22 anos no ar. Esta pessoa, se tem 30 anos, na época tinha 8 anos de idade. Rapaz, o tempo passou mesmo, viu? Verdade. Até quando eu falei o ronquinho desportivo, eu olho assim, eu era bem mais jovem, né, do que eu sou hoje.
E o que acontece? Entrei numa firma, tinha esse rapazinho, ó a cabeça do homem. Tinha esse cara na primeira mesa, assim, ele virou para mim e falou assim, não, velho, não acredito. Você aqui, sou seu fã, te assisto desde que eu era pequeno. Você não estava testando um Viper vermelho? Não chegou uma hora que você começou a cantar pneu? Começou a subir aquela fumaça, ele fez assim, ó. Eu senti o cheiro de borracha em casa. Homem é doido. Homem é maluco. Eu dei uns 4, 5 passos, saiu uma menina de trás de uma mesa, ela falou assim, posso falar com o senhor? Eu queria falar que eu aprendo muitas coisas quando assisto o programa Auto Esporte. Inclusive quando o senhor disse que os espelhos retrovisores tinham que ficar 90 graus, porque desse jeito elimina o ponto cego. Funciona. Parecia uma bonequinha assassina. Mas ela tinha prestado atenção no conteúdo, cara. No conteúdo. A matéria que mais deu engajamento no programa Auto Esporte é uma matéria que eu tive a oportunidade de participar de baliza. Baliza. Ensinar a pessoa a estacionar. Um monte de gente eu encontro por aí e falo, meu, aquela sua técnica da baliza é incrível. Você olha para o espelho retrovisor esquerdo, procura o farol direito do carro de trás, você vira e encaixa. Outro dia eu estava num carro de teste, passei numa rodovia pedagiada lá em São Paulo, pagar o pedágio, a menina do pedágio. A hora que eu vim chegando, ela fez assim, regalou os olhos, pegou o dinheiro, veio para o caixa, começou a contar, olhou para mim de dinheiro. E a gente que é homem, né? A gente é meio bobo, já dei a foto do Facebook, né? Aí ela foi me devolver o troco, ela falou assim, posso te fazer uma pergunta? Na hora, na minha mente, veio assim, ela vai me perguntar, você não é o cara da Globo? E ela disse, você é o homem da baliza, né? Tô te reconhecendo, velho. Funciona, hein? Parabéns. Próximo. E é assim, né? Fiquei conhecido como o homem da baliza, mas é isso que é legal. É você passar por uma jornada e perceber que alguma coisa que você fez está fazendo a diferença na vida do outro. Nós vamos falar aqui sobre performance. Nós vamos falar aqui sobre algumas estratégias. E uma estratégia de performance que eu quero dar para vocês, para a equipe de alta liderança ou para a equipe de alta performance, é uma dica muito simples. Não acreditem em nada do que eu vou dizer aqui. Desconfiem de tudo e de todos. Em que sentido? Nós, quando somos pequenos, crianças, tem uma coisa que a gente faz incansavelmente, que é perguntar, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A gente fica chato de perguntar por quê. A gente cresce, fica tonto, acha que já sabe tudo e não pergunta mais por quê. Engole um monte de coisas que a gente vê sendo jogado, por exemplo, na internet. Hoje nós somos bombardeados por bilhões de informações, por bilhões de conteúdos e muitas delas falsas. Vocês vão ver coisas minhas dizendo na internet e não fui eu que fiz. Foi a inteligência artificial. Que alguém fez, usou a minha imagem e usou a minha voz. E você pensa que isso está acontecendo só comigo? Isso está acontecendo com o Cortella, isso está acontecendo com um monte de gente. Não somos nós. Alguém está manipulando a inteligência artificial, usando a nossa imagem, falando um monte de coisa, algumas ok, outras que eu jamais diria. Vou contar uma história rápida para vocês. Eu estava num evento em Balneário Camboriú. Chegou uma pessoa em dado momento e veio conversar comigo e falou assim, cara, eu queria te cumprimentar, enfim. E eu queria falar, cara, eu sou seu fã por uma situação. Eu falei, pois não, o que aconteceu? Ele falou, você uma vez comentou num podcast que o carro elétrico já tinha morrido 3 vezes e você havia dito que perguntado, sabe o lugar onde 20% dos carros eram elétricos? Nova York, em 1903. 20% dos carros eram elétricos, 27% dos carros era a combustão, o resto era tudo a vapor. A hora que eu escutei você falar isso, eu pensei comigo, é nada. Esse cara está falando uma jaca. Não é possível. O que eu fiz? Fui pesquisar. Caraca, velho! Em 1903,
tinha 20% de carros elétricos, barará, barará. Foi a primeira vez que o carro elétrico morreu. E aí ele contou toda a história. Ele falou, cara, parabéns. Eu falei, não, parabéns para você. Porque quando você ouviu isso de mim, você tinha 3 opções. Achar que o que eu estava dizendo era verdade e acreditar piamente no que eu disse. Você tinha uma segunda opção. Esse é um tonto, está mentindo. Hater de carro elétrico. Seria a sua segunda opção. E você escolheu a terceira. E pesquisar para ver se era verdade. Então, meu amigo, parabéns para você, que ao ouvir uma informação, não tomou nem um lado, nem o outro, e foi pesquisar, foi procurar para ver se aquilo era verdade ou não. Tanto como pessoa física, como pessoa jurídica, seja ela o tamanho que ela for, pequena ou grande corporação, toma na cabeça com isso. Vamos dar um exemplo? Motor a combustão vai acabar. Quantas empresas acreditaram nisso? Volkswagen acreditou, Ford acreditou, todas essas acreditaram. Qual foi a única que se manteve sólida? Toyota. A segunda maior empresa, na casa dos 330 bilhões na bolsa. Em segundo, vem outra com 90. Você vê o quanto ela está distante. O que ela disse? Ela tinha um pezinho no elétrico, ela tinha um pezinho no híbrido, mas dizia assim, gente, não, isso não vai acontecer. Governos e montadoras para gerar demanda, dizendo o quê? O carro, a combustão vai acabar. Tudo com um propósito muito claro, que é gerar demanda. Quando empresas e governos se juntam para gerar demanda, eles fazem o quê? Gente, pode parar de fazer motor a combustão, porque aqui não vai entrar mais. O que marcas fizeram? Correram atrás disso. Hoje estão todas amargando os prejuízos porque acreditaram. Acreditaram no algo que Deus há muito, muito tempo, eu venho dizendo que é simplesmente impossível. Qualquer pessoa com 2 neurônios, qualquer pessoa que faz o mínimo de pesquisa, vai saber que a nossa capacidade de inventar coisas que precisam de eletricidade é muito maior que a nossa capacidade de produzir eletricidade. Qualquer pessoa que fizer uma pesquisa vai ver que um carro qual comum precisa de 15 quilos de cobre, um carro elétrico precisa de 85 quilos de cobre, e nós estamos vivendo a escassez do cobre. Vai fazer como? Qualquer um que pesquisa um pouco sabe que para você ter 1 tonelada de lítio, você precisa descartar 2 milhões e 100 mil litros de água. É só pesquisar. Como que isso vai dar certo? Não tem como dar certo. É só. Aí você chega com propriedade, conversa com a indústria, aonde eu troco ideia com eles e eles mesmos falam, cara, não sei onde isso vai acabar. Vivendo de promessinha, o dia que vem uma bateria, o dia que vem uma bateria, o dia que vem uma bateria. Tá, e se essa bateria não vier? Vamos falar sobre carro elétrico como uma solução parcial de mobilidade? Então nós estamos na mesma página. E hoje, em todos os lugares que eu vou, as pessoas falam, você estava certo. Eu nunca discuti e disse que o carro elétrico ia morrer pela 4ª vez. O que eu disse que era impossível, com as tecnologias que nós temos hoje, ser 100% elétrico. Impossível, porque as barreiras são intransponíveis. Só que quantos dos que estão sentados aqui dentro ficaram com medo e acreditaram de que isso ia acontecer? E aí tiveram até vontade de desistir do negócio, porque afinal de contas, carro elétrico não precisa de escapamento, carro elétrico não tem isso, carro elétrico não tem aquilo, carro elétrico não tem nada. Criaram um factoide que gerou prejuízo para muita gente. Vou falar de um prejuízo. 51% das pessoas que compraram Tesla no Brasil, nos Estados Unidos voltaram para o carro a combustão. Por quê? Acreditaram de que tudo ia se transformar em carro elétrico. E isso não está sendo diferente agora no Brasil. O Brasil está rampando em carro elétrico porque é incipiente isso para nós aqui agora, número 1. E número 2, porque existe muito incentivo. Incentivos esses que já foram tirados dos Estados Unidos, incentivo esse está sendo tirado na Europa. Barreiras estão sendo criadas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Ponto, basta. Então, aqueles que têm algum tipo de temor ao carro elétrico, não acreditem no que eu estou dizendo. Pesquisem.
pesquisa essa história dos 51%. Outro dia eu estava num evento, me chamaram para um evento chamado, como que é? Innovation Week. Tá, nós. Cheguei lá, um monte de eletricista. Pessoa que gosta de carro elétrico, eletricista. Aí, cara, eu dei alguns dados. E aí o cara, que é o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, olhou para mim e falou assim, eu desconheço, prestem atenção, eu desconheço esse número que o César está dando. Tem telefone aí, ô Zé? Então liga aí. Ó, pesquisa. Por que eu diria algo que não existe? Sabe quem que deu essa notícia? J.D. Power. Agora, eu fico muito curioso em saber como é que o presidente da Associação de Veículos Elétricos não tem essa informação feita pela J.D. Power dos Estados Unidos. Só que essa é uma estratégia, que é uma coisa que eu preciso falar para vocês aqui. O setor, para ganhar credibilidade, ele precisa de uma coisa chamada união. Tudo bem? Vocês têm que estar na mesma página. Só que existe uma diferença aonde você está num grupo e dentro desse grupo existe o que a gente chama de inteligência emocional. Eu fui aprender na pandemia o que era inteligência emocional. Muita gente, segurança psicológica. Muita gente confunde segurança psicológica com inteligência emocional. Tudo bem? Quando você faz parte de um grupo, você tem que ter certeza que esse grupo tem o chamado segurança psicológica. O que é segurança psicológica? É a certeza de que você vai estar num grupo e que vai haver conflito de ideias e não de pessoas. Não é pessoal. Num grupo que está a fim de se unir e que tem segurança psicológica, jamais você vai ser atacado pessoalmente. Eu posso ter uma opinião diferente da sua, você vai colocar a sua opinião e nós vamos discutir sobre o assunto. Eu jamais, durante a discussão, vou dizer o seguinte, quem você é? Da onde você veio? Quem você pensa que é? Põe o seu currículo aqui. Isso não acontece. Não importa o seu tamanho, não importa de onde você veio, você vai colocar o seu ponto de vista e nós vamos discutir sobre o ponto de vista, jamais levar para o plano pessoal. E hoje na rede social, para você desqualificar qualquer pessoa, você vai lá e faz uma postagem e a pessoa pergunta, você está ganhando quanto para falar isso? Todas as vezes que eu recebo alguém que escreve isso para mim nas minhas redes sociais, eu tenho a nítida certeza de que eu estou no caminho certo. Porque quando a pessoa escreve isso, significa que ela não tem inteligência, repertório e nem capacidade de discutir sobre o assunto. Concorda? Porque se você discorda de algo que eu coloquei na minha rede social, dentro do ambiente onde há segurança psicológica, o que é que você vai fazer? César, espera aí, me explica isso melhor. Porque na minha cabeça, eu acho que isso funciona assim, assim, assim. Concorda? Logo, essa pessoa está a fim de debater sobre o assunto sem desqualificar um interlocutor. Quando ela fala, quando ela quer dizer, aliás, isso fala mais sobre ela do que eu, mas enfim, quando ela diz o quanto você está ganhando para falar sobre isso, lhe falta o quê? Inteligência e capacidade de argumentação para falar sobre o assunto. Se vocês, enquanto grupo, não tiverem isso muito claro, de que a discussão só é bem sucedida enquanto nós estivermos discutindo sem levar para o pessoal, tendo segurança psicológica, a gente não vai para lugar nenhum. E aí vira pessoal. Vocês entendem? Um time que quer se comunicar, um setor que quer crescer, eu tenho que aceitar a crítica e a crítica ela é construtiva. Cara, eu voltei para trás e eu falo que eu não tenho compromisso nenhum com o erro, sem problema nenhum. Só que eu vou questionar. Eu sou piloto de testes há mais de 40 anos. O que o piloto de teste faz? Ele pergunta por quê. Por quê? O engenheiro fala, eu fiz aqui, mexi aqui. Por quê?
Para quê? Você tem que me convencer. Eu só preciso ser convencido. Uma vez convencido, a gente caminha para frente. Mas eu não vou comer nada enrolado. Você vai ter que realmente trabalhar para me convencer. Eu não tenho problema nenhum. Amanhã, se chegar uma bateria boa, se mudar o jeito de carregar carro, eu vou vir o primeiro a chegar aqui e falar assim, cara, não é que agora funciona, não é que agora ficou bom, não é que agora está legal, mas esse é meu trabalho. Meu trabalho é, ao criticar, ajudar no desenvolvimento. O piloto de testes não está aqui para dar a boa notícia, ele está aqui para dar a notícia, seja ela boa, seja ela ruim. E a maioria das empresas entendem isso tranquilamente, porque esse é o meu trabalho. Eu não estou aqui para ficar te agradando, eu estou aqui para contar, não funciona, assim não dá certo. Assim funciona até a página 1, mas não funciona até a página 2. Se eu estivesse errado, 51% das pessoas que se enganaram comprando um carro elétrico não estariam querendo voltar para o motor a combustão. Concordam ou não? Esse é um ponto. Muito do que nós vimos aqui, inclusive, né, onde ela mostra toda a evolução, o casal, né, a Laisa e o Maurício. Sabe que eu sentadinho ali, eu olhei para uma palavra que eu gosto muito, chama evolução. Eu queria convidar vocês a evoluírem. Algumas pessoas não evoluem porque sempre fazem as coisas do mesmo jeito, do jeito que sabem fazer. Enquanto você não começar a fazer as coisas diferente, enquanto você não começar a experimentar outras coisas, enquanto você não aumentar o seu repertório, você não vai evoluir. E evolução não acontece no todo. Evolução é pessoal, é individual. A massa, ela gosta de ser iludida. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi Freud. A evolução, ela é pessoal. É você com você mesmo. Só que se prepara. Se prepara porque evoluir dói. Dói porque você vai ter que deixar velhos hábitos e pessoas para trás. E deixar pessoas para trás não é uma escolha sua, é uma escolha delas. Se você vai evoluir e as pessoas não querem te acompanhar, deixe-as pelo meio do caminho. Eu sei exatamente do que eu estou falando. A Laís, ela foi franca demais aqui, mas ela foi muito verdadeira quando ela disse: chegou uma hora que o meu porquê era só para provar de que a gente conseguia e eu e meu marido não íamos nos separar. Foi de uma franqueza para poucos. Às vezes, bicho, você precisa de alguém te tirando do eixo. Você precisa de uma provocação como essa, para você falar assim, não é assim que vai ficar. Só que quando você pega essa provocação para você e te alimenta, e você dá um passo para cima, chega uma hora que você solta aquilo. Primeiro você acha que é por causa de alguém. Depois você percebe que não é por alguém, é por você mesmo. Esse é um processo de evolução. Ele pode servir como um pontapé. Eu escrevi um livro em 2019, e eu não sabia escrever livro. Aí, é óbvio, pedi para uma jornalista fazer isso comigo. E tem um momento do livro que você faz logo no início agradecimentos. Sabe o que eu fiz nos agradecimentos? Eu gastei umas 2 linhas só para agradecer pessoas que pegaram na minha mão e disseram assim, Cezinha, vem cá, vou te mostrar o caminho. Ó, vem por aqui, vem por ali. Mas eu gastei umas 15 linhas para agradecer uma cambada de lazarento que entrou na minha vida e disse que eu não podia. Pessoas que me desafiaram. Pessoas que acharam que eu não era capaz. Pessoas que fecharam a porta para mim. Essas é a que eu mais agradeço. Se eu pudesse, eu abraçava todas elas. Porque elas, sim, me tiraram da zona de conforto e me fizeram melhor. Sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento. Pessoas que disseram, agora aqui já não tem mais lugar para você. Como é que é? Como é que é? Vou voltar,
muito mais forte. Vou voltar gigante. Se prepara. Com 13 anos eu lavava banheiro de oficina em Santo André, na Autodireção Antoninho. Ambições muito modestas. Mas foram exatamente essas portas na cara que me fizeram melhorar cada vez mais. E vou te falar mais. Esse melhorar cada vez mais, esse evoluir, né, porque eu digo sempre que um gamer é viciado no gamer e o esportista é viciado no esporte, porque ele é viciado em evolução. E evoluir, gente, é melhorar 1% por dia. O cara que quer trabalhar com alta performance, ele não quer buscar perfeição, ele quer buscar a evolução. E se você melhora 1% por dia, como você é um cara constante e determinado, no final de um ano você estará 365% melhor do que você estava um ano atrás. Simples assim. Se você não parar, se você não desistir, no final de um ano você estará 365% melhor. Aí você olha para trás e fala, cara, quanto eu construí. Só que para construir, olha que a palavra construir, eu acho ela muito bonita. Você tem que parar de sonhar. Para de sonhar. A pessoa fica sonhando em conquistar. Sonha menos e faz mais. Porque o que você conquista é resultado do que você faz e não do que você sonha. Lá na frente você vai chegar, né, para o Maurício e falar, nossa, Maurício, você imaginava que você ia chegar onde você chegou? Provavelmente ele vai dizer, nem nos melhores dos meus sonhos. Porque quem faz mais, conquista muito mais do que sonhou. Outra coisa, tirem da vida uma palavra chamada expectativa. Vou dar um dado para vocês importante, para vocês conhecerem o mundo lá fora e talvez um pouco daqui de dentro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o brasileiro está diagnosticado como o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Brasil, país feliz, hospitaleiro, é o país que sofre, tem o maior número de pessoas que sofrem de ansiedade. Ansiedade é uma doença aonde você tem medo. Medo do futuro, medo do que está por vir, insegurança. São pessoas que sofrem por expectativa. E expectativa é algo que você deposita em algo ou alguém do qual você não tem controle. E quando as suas expectativas não são atingidas, você se frustra. Tira expectativa da vida. No lugar de expectativa, bota meta. Porque meta depende só de você. Meta, brother, é contigo. Levantar, ir atrás, estudar, buscar métodos. Só depende de você. Como dito aqui, o governo, o sol, não sei o quê, fulano, beltrano, para! Você sabe que em algum momento eu era criança e hoje eu consigo identificar de que eu era uma criança ansiosa. Sabe como que eu curei? Um dia eu caí no chão. Sabe aquelas crianças ridícula, escandalosa, que cai no chão e fica se debatendo? Eu fiz isso. Sabe o que a minha mãe fez? Sentou de joelhos, ficou de frente para mim. Eu olhei para ela, chorando. Ela pôs as duas mãos no meu rosto. Eu me lembro que com o dedão assim, ela enxugou a lágrima. Ela encostou a cabeça no meu ouvido, rosto com rosto. Mãe é sacanagem, né, gente? Só de fazer isso você já entorta. E ela disse assim, calma, está tudo bem. Eu olhei e falei, rapaz, sabe quando uma dor parece que faz assim, ó? Puf. Realmente, está tudo bem. Aí eu olho na mesa, tem uma jarra com água e um copo. Eu olho para ele e falo, mãe, pega a água para mim. Aí ele olhou para a mesa, olhou para mim e falou, levanta e pega.
segunda aula. Então vamos lá, ansiosos. Calma. Tá tudo bem. Levanta e pega. É com você, brother. Ninguém vai pegar por você. É você que vai ter que levantar. E tá tudo bem. Se você não assumir essa postura para você, cara, você vai ser o famoso procrastinador. E deixa eu te falar, a vida de quem levanta mais cedo, tem planejamento, organização e disciplina na vida, é 20% mais leve, 20 vezes mais leve de quem só procrastina. É a vida das coisas aonde elas acontecem, é a vida do sorriso. É de quem levanta de manhã mais cedo e não abre mão de tomar um café. As pessoas mais felizes que eu conheço não abrem mão de tomar café de manhã. O café é importante, você despertou para um novo dia, está lhe sendo dada a oportunidade de entrar no game de novo, cara. Toma seu café, a refeição mais importante, olha para sua esposa, deseja para ela um bom dia, vai lá, faz um carinho no seu filho e sai mais cedo. Sabe qual é o grande problema das pessoas hoje? Está todo mundo correndo, está todo mundo atrasado, está todo mundo com pressa. Completem a frase para mim. A pressa é inimiga da? Quem é perfeito? Deus. Permitam-me, por favor, falar de Deus. Amar ao próximo, cordialidade, respeito, gentileza. Se a pressa é inimiga de Deus, quem é a pressa? Brabo, né? É o tinhoso, o cusa ruim. Você, quando está com pressa, você não dá tchau para sua mulher, você não cumprimenta seu filho, você não fala com o porteiro, você briga na rua, você não para numa faixa de pedestre, você ultrapassa pela faixa contínua, você ultrapassa. Se isso não é coisa do demo, é de quem? Quem está adiantado não tem pressa. E estar adiantado é uma questão de planejamento, é uma questão de organização, é uma questão de disciplina. Deixa eu falar para vocês. Querem ter performance na vida? Então entendam. Chegar no final de um dia e chegar à conclusão de que você teve um dia incrível ou que você teve um dia péssimo, você construiu isso nos primeiros 15 minutos do seu dia. O que acontecer nos primeiros 15 minutos do seu dia vai determinar o que vai acontecer nas próximas 15 horas. Quer apostar? Levanta 15 minutos mais cedo, toma um banho, toma seu café, se energiza. Eu digo que nessa nossa jornada, nessa nossa estrada da vida, nós nada mais somos do que caminhões de pequeno porte. O que um caminhão faz? Ele carrega a sua caçamba e sai entregando. A gente espera que as pessoas tenham dignidade, respeito, amor, gentileza. Você carregou teu caminhão com isso? Ninguém entrega o que não tem para dar. Uma dica, gente. No lugar de medo, coloca aventura. No lugar de inveja, coloca inspiração. No lugar de raiva, coloca tolerância. No lugar de ódio, põe amor. E coloca uma tonelada de cordialidade e gentileza e sai. Duvido que você não vai ter o dia incrível. Sai 15 minutos mais cedo, porque quem está adiantado não tem pressa. Se você não colocar esse mantra na tua vida para trazer sossego, para oxigenar, você não vai entender o que vai acontecer. Outro dia, levantei 15 minutos, levantei sempre, eu saio com essa história de sair mais cedo, eu chego a sair meia hora mais cedo. E eu estava na estrada. Lá na frente eu olhei assim, tinha uma Caravan prata parada. Um carro no acostamento, eu fui chegando mais próximo, identifiquei que era uma Caravan. Gente, eu tinha que parar. Dei seta, respirei fundo antes de sair do carro. E eu vou explicar por quê. Meu pai teve uma Caravan prata quando eu e meus 2 irmãos éramos pequenos, e uma vez essa Caravan quebrou na rua e ninguém parou para ajudar a gente. Aí veio na época os guincheiros, deu um maior problema, enfim. Minha mãe chorou, meus irmãos choraram. Somado a isso, eu tive que respirar realmente, porque eu perdi meu pai em 2021. E a minha relação com meu pai sempre foi extremamente forte. Aliás, vocês estão olhando para o meu pai.
eu e meu pai, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou no sítio onde as irmãs mais velhas dele moram, elas já estão bem velhinhas, elas me abraçam e falam, mas Didio, você está meio magrinho. Elas acham que eu sou o irmão dela. Porque elas cuidavam dele. A única diferença é que ele tinha um cabelo branquinho. E eu falei, cara, eu preciso parar. Parei, passei pela caravan, tinha 2 crianças no banco de trás, uma senhora aqui. Quando eu chego ali no capô para ver quem estava ali olhando para o motor, gente, meu coração quase saiu pela boca. Um senhorzinho magro, narigudinho, orelhudinho. A cara do meu pai, velho. Eu olhei por um segundo, eu falei, Deus, será que eu estou sonhando, velho? Foi muito forte. Ele olhou para mim também, deu uma assustada assim, tal. E aí, meu amigo, o que aconteceu? Ele, filho, eu vinha vindo, né? E o carro começou gasgando. O máximo que deu foi para dar seta e parar aqui com segurança no acostamento. Só que agora eu dou partida, o carro faz e não pega. Ele era bom de sinoplastia, o tiozinho. Eu brinquei com ele, o senhor pôs gasolina no carro, né? Não. Todo orgulhoso. O tanque está cheio. Falei, deixa eu ver. Fui lá na bomba de combustível, tinha pressão. Falei, bom, então é parte elétrica. Cheguei na parte elétrica, caravan, né, gente? Você já vai no distribuidor, né? Dá uma olhada no platinado. Gente, estava até verde, de tanto zinabre que tinha no platinado. Eu falei, olha, não sei, mas acho que é isso. Quer ver? Peraí. Fui lá na mulher e falei assim, oi, tudo bem? A senhora, por acaso, não tem uma lixa de unha? Gente, eu senti a decepção na cara da pessoa. Como quem olha para cima e diz assim, meu Deus, nós com tanto problema aqui, o cara quer fazer a unha. Falei, não, me dá a lixa que eu vou lixar uma peça lá. Fui lá no platinado, daquela esfregadinha, sopradinha básica, coloquei, fechei, falei, vai lá dar partida. Ele entrou no carro, gente, ele tinha cansado a bateria do carro, então ele deu partida e fez. Na terceira, fez. O motor pegou a criançada. Ei! Aí um dos moleques virou e falou assim, mãe, acho que esse cara é o MacGyver. Fez o cara funcionar com a lixa de unha, brother. Só deu uma casca de banana para ele, foi uma bomba. Pá! Falei, beleza, né, meu? Dei uma risada. Fechei o capô. Ele já estava pendurado ali na coluna A e na porta para entrar. E a hora que eu fechei o capô assim, passei a mão no capô, eu me lembro, olhei para ele e falei, deu certo. Boa viagem. Vai com Deus. Ele não. Negativo. Não sem antes você me responder uma pergunta. Pois não. Por que você parou? Falei, como assim? Por que você parou? Eu estou aqui há meia hora. Ninguém parou. Só você. Então, aí eu contei a história. Meu pai teve uma caravan, quebrou. E aí eu disse que meu pai tinha falecido em 2021 e que eu sentia muita falta dele. E o senhor não sabe. Quando eu olhei para o senhor não tem noção o quanto o senhor fisicamente se parece com meu pai. Gente, juro por Deus, escorreu uma lágrima no rosto desse homem. E ele falou, é? Então se prepara. Está vendo essas 2 crianças aí atrás? São meus filhos. Mas além deles, eu tinha um meninão. 24 anos. Rodrigo. Meu companheirão. Meu melhor amigo. Aonde eu estava, o Rodrigo estava comigo. Faz 8 meses. Eu perdi meu filho. E a hora que eu estava olhando para o motor, vira e mexe, eu converso com o Rodrigo. E eu disse, filho, não deixa o pai na mão. Me dá uma luz, eu olho para a direita, você me aparece. E sabe o que é mais incrível? Que eu também me assustei. Como você fisicamente lembra meu Rodrigo. Posso te pedir uma coisa? Pois não. Me dá um abraço. A gente, quando levanta 15 minutos mais cedo, a gente entende que as pessoas ao nosso redor deixam de ser invisíveis.
sua mente abre. Você vive, você sorri. Quando eu falei aqui sobre essa história, eu olhei um pouco o rosto de cada um de vocês e eu vi que rolou uma emoção. Parabéns. Vocês acabaram de sentir uma descarga de ocitocina. A ocitocina é uma substância que você sente chamada substância do amor. E ela só vai acontecer, segundo os cientistas, quando você estiver fazendo o bem para alguém desprovido de qualquer interesse. Segundo os cientistas, quando você faz o bem para alguém desprovido de qualquer interesse, você tem uma descarga de ocitocina, a pessoa que recebe tem uma descarga de ocitocina e quem assiste tem uma descarga de ocitocina. A ocitocina ela é tão potente que é o que uma mulher sente quando dá à luz a uma criança, em doses cavalares, porque naquele momento a mulher fez o maior bem que existe na face da terra, desprovido de qualquer interesse. Deu a vida a uma pessoa. E por isso, mães e filhos se amam incondicionalmente. Se dentro da sua oficina, você estiver sorrindo com o propósito de solucionar um problema de alguém, como dito aqui, né, é uma demanda de necessidade, e você fazer aquele cara feliz, trocar uma gentileza, olha quantas oportunidades você tem. Pessoas de alta performance se conectam com isso. É com as pessoas, não é com o negócio, é com a experiência. E passado a pandemia, segundo J.D. Power, eu até falei sobre ela agora há pouco, a única forma de você gerar uma experiência sólida no pós-pandemia é quando você faz algo que dentro existe amor. É quando você gera uma experiência onde a pessoa se sente conectada. Senão não vai funcionar. Porque durante a pandemia nós fomos abalados na nossa estrutura de preservação, né? Há um vírus mortal, e depois o de pertencimento foi muito abalada. Então, se você não gerar esse tipo de valor, onde a pessoa se sente acolhida, uma experiência com acolhimento, você não se conecta ao seu cliente, você não se conecta, você não gera uma experiência genuína. Tem que ter acolhimento. E levantar mais cedo, estar leve e sorrindo. Eu estou falando do sorriso, eu já falei do sorriso para vocês acho que umas 3 ou 4 vezes, né? Vocês querem saber por quê? Eu vou explicar por quê. Ninguém abre guarda a um sorriso. Sorriso é tudo. O sorriso conecta. O sorriso dá confiança. O sorriso aproxima. O sorriso gera acolhimento. Entenda uma coisa, toda e qualquer tentativa de fazer algo na sua vida, você cria na tua mente que sempre vai dar certo. Nós somos assim. Eu tenho 3 títulos brasileiros, eu nunca entrei num carro de corrida achando que eu ia perder. Mas eu não ganhei todas as vezes. Mas mesmo assim eu sorri. Porque deu errado, mas eu vou melhorar, e esse é um processo, isso é uma evolução. E você aceita isso com um sorriso, não com mágoa. Vou contar uma história para vocês, que eu tenho certeza que vai impactá-los. Eu tenho uma pessoa conhecida. E vocês imaginam, se a gente faz tudo na vida com a certeza de que vai dar certo, imaginem o pai e a mãe dessa criança quando receberam a notícia de que estavam grávidos. Uma festa, né? Na cabeça do pai e da mãe passa que vai nascer uma criança perfeita. Não passa outra coisa na sua mente. Com 3 meses de gravidez, o médico chamou o pai e a mãe e falou: vamos conversar? Nós temos uns probleminhas aqui. Ele vai nascer sem um braço. Ele vai nascer com um braço que nascer, vai ser só um dedo. E sem uma perna. Vamos tocar em frente. A mãe conta que daquele dia em diante, não saía da cabeça dela como seria a reação dela ao ver o filho pela primeira vez. 7 meses, nasceu prematuro, foi direto para uma incubadora. A mãe sofreu demais no parto, 48 horas para se recuperar.
E dado o momento, a enfermeira entra no quarto e fala: mãe, vamos conhecer seu filho? Ela conta que aquele corredor foi o corredor mais longo da vida dela. Quando ela chega ali, né, na incubadora, ele está deitadinho, com a perninha que ele tem e o braço. E aí ela diz assim: filho, magicamente, esse moleque se vira e abre para ela o sorriso banguelo e escancarado, como quem diz: mãe, esse menino é o maior esportista que o Brasil tem. Daniel Dias, maior medalhista olímpico do mundo. Maior número de medalhas de ouro do mundo. Só ele tem 3 daqueles troféus de melhor atleta olímpico. Ninguém tem 3 troféus como esse, como ele tem. E a vida dele começa, basicamente, depois de nascido, com um sorriso. É foda. A gente está entrando no game todo dia de novo, gente. E o esportista, ele entende que quando ele acorda para um novo dia, que está lhe sendo dada a oportunidade de entrar no game, ele não vai cometer os mesmos erros de ontem. Ele vai vir treinado do que ele fez no dia anterior e vai ser melhor ainda hoje. Se nós não tivermos essa mente de esportista em tudo aquilo que a gente faz, e não é sobre competição, não é só sobre competição. A competição não é com os outros, a competição é com você. Deixa eu falar uma coisa. Sabe qual é a pessoa mais perigosa que existe na face da terra? Perigosa no bom sentido. É a pessoa que cura suas feridas na solidão. Aquela que calado trava batalhas gigantescas para prover mais, para fazer mais, para melhorar, para sair daquela situação. Quando você trava batalhas internas sozinho, sem incomodar ninguém, só você sabe o que passa pela sua cabeça. Uma vez eu estava ouvindo isso de um atleta, achei incrível. Ele disse para a esposa assim: quando eu estou calado, quieto, eu não estou te ignorando, eu estou te poupando. Você não tem noção das batalhas internas que eu tenho aqui. O homem, ele tem uma história, cara, que é muito de prover. Eu me lembro que quando eu casei, eu olhei para minha esposa na cama no primeiro dia e falei assim: cara, eu tirei essa pessoa da casa dela. Agora a responsabilidade é minha. E você fica com aquilo. Meu filho, quando nasceu, eu falei: cara, eu tenho que dar comida para essa pessoa. Ele é meu filho. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que eu aprendi com um psicólogo. Levem para a vida de vocês. Mulheres, digam para o marido de vocês: eu te amo. Mas saibam que isso geralmente vai vindo uma resposta do tipo: eu também. E não era isso que você queria ouvir. Sabe por quê? O homem não funciona na palavra eu te amo. Homens, diga para sua mulher: eu te amo. Ela sente até na alma. Você conecta com a tua mulher quando você diz: eu te amo. Em compensação, meninas, em vez de você dizer eu te amo, diga: eu tenho orgulho de você. Puta que pariu. Vocês não têm noção. A minha mulher com certeza já disse para mim eu te amo algumas vezes. Mas eu não me esqueço das vezes que ela disse para mim: eu tenho orgulho de você. Você não é deslumbrado por dinheiro. É por isso que eu estou com você. O homem se infla num grau que ele fala: essa mulher me ama.
O homem, ele vive dessa admiração do orgulho. Eu tenho orgulho. Você trabalha, você provê, você nos ajuda, você é preocupado com o nosso filho, você é preocupado com a nossa casa. O homem, quando ele ouve isso da mulher, cara, é um troço que o cara fica gigante. Eu só fui entender por que eu não esquecia das vezes que ela disse isso para mim com esse psicólogo falando, porque o homem, ele funciona com eu tenho orgulho de você. Assim como a mulher funciona com o eu te amo. Você entende? Saber essa comunicação, ela é muito importante. Hoje a mulher, ela está muito envolvida, eu concordo plenamente, eu viajo e entro em oficinas, em tudo quanto é lugar. Você entra numa oficina onde está o casal, a oficina tem uma vibe completamente diferente, cara. São oficinas que estão prosperando. Você entra naquela oficina que ainda é só o cara, tal, não sei o quê, você vai, é pesado, é tenso, nada tá bom, você olha aqueles carrinhos tudo detonado, bem diferente do que você vê quando o casal está caminhando junto, como prospera junto. Isso é fácil de ver, é só passear por todas as oficinas aí e você vê como isso é verdadeiro, como isso funciona. Deixa eu aproveitar e contar uma outra história para vocês aqui. Talvez acho que eu deva uma explicação, né? Já faz de algum tempo que eu ouvi uma frase que é mudar a tempo e em tempo. E eu nunca tirei o a tempo e em tempo na minha vida, como um processo de evolução. Mas a tempo e em tempo. Hoje eu falo algumas coisas com uma linguagem diferente, com um simples propósito. Variar sobre o mesmo tema. É uma coisa que a gente usa na televisão. E por que eu faço isso? Porque o dia que fizeram isso comigo, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Do que eu estou falando? Vou contar uma intimidade para vocês que talvez alguns não saibam. Eu tenho 40 anos de relacionamento com a minha esposa. Nós nos conhecemos desde que nós tínhamos 15 anos de idade. Dali foram 8 anos de namoro e noivado, 9 anos casados, sem filho, porque eu não queria ter filhos. Eu achava que o mundo era violento, ia vir para o mundo e ia sofrer, e todo mundo falava para mim ter filho sempre do mesmo jeito. César, ter filho é legal, César, ter filho é bacana, tá? Mas ninguém dizia algo de um jeito que me tocasse aqui, nunca. Até um dia que meu primo, que é padre, Márcio, tem a mesma idade que eu, em 2001, virou para mim e falou assim, César, você não vai ter filhos? Eu falei, Márcio, um mundo violento. Ele, para. Eu sinto que eu tenho 2 coisas para te falar. A número 1, você vai ser um pai incrível. Pensa, o motivo pelo qual você não quer ter filho já é amor, já é cuidado. Você não quer que sofra. Pessoas que pensam como você, quando são pais, são participativos, são provedores, são amorosos. Eu falei, nossa, Márcio, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu falei, não, calma, vem a segunda agora. É só uma pergunta. Como está a sua vida? Eu falei, Márcio, lembra, Márcio? Eu lavava banheiro de oficina em Santo André, na autodireção Antoninho. Hoje eu sou campeão brasileiro das 1000 milhas com a BMW. Eu, Alfredo Guaraná Menezes, Secolim, tinha os caras da Fórmula 1, tinha os caras da Stock Car, e foi uma corrida incrível. Você não está entendendo? Ainda está por vir isso. Cara, que vida incrível, que vida maravilhosa. Eu que lavava banheiro de oficina, jamais poderia imaginar, cara, que eu ia estar tão feliz. Ele é isso. Não entendi. É isso. Você, quando fala da sua vida, a gente vê o quanto você está feliz, o quanto você está alegre, você vibra, teu olho encheu de lágrimas, cara. Quem você pensa que é para não dar o direito de uma pessoa vir ao mundo e sentir? Tudo isso. Você está sentindo, caraca, como eu sou egoísta, velho. É mesmo, se a minha vida é boa, é alegre, por que de um filho meu não seria? E imediatamente eu virei para a dona Regina e falei, dona Regina, vamos conversar? Projetar uma criança? Porque ela queria. Eu sei aonde vocês estavam no dia 30 de junho de 2002. Quer apostar?
Vocês estavam assistindo o Brasil ser pentacampeão na Copa do Mundo do Japão. No dia 29, eu e a Regininha estávamos no hospital. Ela queria porque queria ter um parto normal, só que ela tinha muita contração e pouca dilatação. E isso invadiu o dia 30. Na madrugada do dia 30, o médico dela, parecendo Tasmania, chutou a porta, entrou, olhou para a cara dela e falou: eu sei que está doendo, respira igual cachorrinho, olha no meu olho e me ouve. E ela... Parto normal quando as coisas estão normais. Está saindo do controle. Vou te dar a última chance. Ela chorou, 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 chorou e falou: ok, vamos para uma cesariana. E aí ele disse: você fez a escolha certa, a tempo e em tempo. 6 da manhã, meu filho nasceu, às 8 horas o Brasil entrou em campo, lá para umas 10h30 nós já éramos pentacampeões, todo mundo soltando rojão. Umas 11h30 entrou uma enfermeira com um pacotinho no quarto. Gente, na hora eu lembrei do meu vô, Giovanni Ziviani. Será que ele era italiano ou não? E ele era um caminhoneiro, uma maior referência. Eu gosto de carro por causa do meu vô. Meu avô era um cara muito engraçado. Ele falou assim: eu não sou um homem bonito, mas eu tenho um corpão. Tinha mesmo, 160 quilos, era muito corpo. E aí ele me colocava sentado num baú e contando as histórias dele de caminhoneiro. Tanto que a minha carteira é E, eu dirijo caminhão, testo caminhão, já tive caminhão, por causa do meu avô. Eu sou apaixonado pelo meu avô. E aí um dia meu avô tirou um livro de dentro desse baú com uma página marcada. Aquele dia eu lembrei. Ele falou: filho, o vô marcou essa página para você. Lê para mim, vô. Senti um amor tão grande que chegou a doer. Falei: não, Deus do céu, será que um dia eu vou sentir um amor tão grande a ponto de doer? Porque deve ser muito bom, né? Você vê, eu estou há 40 anos com a Regininha. Eu amo ela, mas doer não, né? Só um pouquinho, vai. Mas nesse dia, trinquei no meio, fiquei sem ar. Cara, onde é que está o mágico dessa história? Não é no a tempo e em tempo do médico. No meu primo, padre. Como se Deus tivesse dito para ele assim: convence esse rapazinho a ter filho agora, pois o tempo dele está acabando. 6 meses depois que meu filho nasceu, eu estava disputando o troféu Maserati em Brasília. Maserati é um carro da Ferrari, um motor 8 cilindros, câmbio do Fórmula 1, algo em torno de 7.500 RPM, pulando para a 4ª marcha, nós estamos falando de uns 200 por hora, para fazer a parabólica e acessar a reta principal. 3 pilotos da Stock Car já morreram nessa curva. Eu venho com o pé no porão em primeiro, faltando 3 voltas para acabar. Rolamento dianteiro esquerdo quebra e a roda vem para debaixo do carro e traz todo o sistema de freio junto. Eu não tinha volante e muito menos freio. O carro atinge um barranco igual um míssil, enterra na terra a 200 km por hora. A desaceleração ela é tão bestial de que o cinto de segurança do carro de corrida é um cinto de 5 pontas. Você coloca ele no osso da clavícula, o abdominal você coloca no osso da bacia, você tem que ter certeza que ele está preso no osso da bacia, e vem um quinto pelo meio das pernas que não estava muito bem regulado. Eu vou resumir a história. 6 meses depois que meu filho nasceu, eu simplesmente não posso mais ter filhos. Simples assim. Se eu não ouço o meu primo a tempo e em tempo, eu teria perdido a oportunidade de conhecer a pessoa mais incrível. Eu teria perdido a oportunidade de conhecer os motivos pelo qual meu coração bate. A gente tem que ter essa noção do a tempo e em tempo. E acreditem, esse cara com 16 anos
resolveu ir embora. Resolveu pegar uma mochila e ir morar nos Estados Unidos. Ficou lá 1 ano fazendo high school. Eu não imaginava, sabe, que aquele corredorzinho assim que o cara vai indo pro corredor era tão curto. Na hora que ele entrou naquele corredor, eu falei, caraca. Mas 30 segundos antes de entrar naquele corredor, eu dei para ele 2 presentes. Do qual um deles eu vou compartilhar com vocês. Foi o presente que eu dei para meu filho quando ele foi embora para os Estados Unidos. O segundo, eu conto a hora que o vídeo acabar. Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 2,5 bilhões de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é um a menos que eu tenho. Pai, essa camiseta tá bem ou pro pai? Pra você. Matter what they say, future's in your hands. Oi, filha. Sabe o que foi? O menino da escola, que não deixa a Lu jogar bola só porque é menina. E aí, filha? Oi, pai. Todas as vezes que você viver algo de especial, todas as vezes que você fizer algo de bom para alguém, você vai escrever nessa camiseta. E quando você crescer, você vai entender que não importa quantas batidas seu coração vai dar, mas por quais motivos ele vai bater. E o segundo presente foi dar para ele exatamente essa camiseta. E dizer para ele, vai com Deus. Nessa sua jornada, sempre que você fizer algo de especial, sempre que você fizer algo de bom para alguém, escreva nessa camiseta. Daqui a 1 ano, quando eu vier te buscar aqui no aeroporto, eu espero que ela esteja toda rabiscada. E para mim é muito especial falar isso para vocês aqui agora, porque meu filho ele tomou uma decisão não faz muito tempo e que está tornando a minha vida muito melhor. Quer me acompanhar? Filho, eu te amo. Obrigado. Eu acho que outro dia me perguntaram, né, cara? Falaram assim, cara, qual que é o seu maior case de sucesso? E a gente sempre vai falar alguma coisa do trabalho, a gente sempre vai falar alguma coisa que você fez, um título que você ganhou.
Eu acho que o meu maior case de sucesso não sou eu, né? O maior case de sucesso é a minha continuidade. Onde, às vezes, acho que você fica olhando, sei lá, o cara do programa Auto Esporte, não sei o quê. Cara, eu sou tão família, eu sou tão casa. E esse presente que ele me dá, sabe, de, cara, eu quero caminhar junto com você, eu quero estar junto contigo. E a gente fazendo cada vez mais e melhor, tentando performar para todo mundo, para vocês. E, nossa, ele me oxigena a vida num grau assim que vocês não têm noção. Lá quando falou aqui sobre os porquês, tal, não sei o quê, hoje muito do que a gente faz lá na frente, gente, é por causa de alguém. Está atrelado a alguém. A gerar uma experiência para alguém. E muitas vezes entendam de que vocês são exemplo para muita gente. Isso é importante. E para encerrar, eu tenho que dizer para vocês que todo dia de manhã eu levanto, eu rezo, eu agradeço a Deus por eu sobreviver fazendo o que eu gosto. Por um risco na profissão, eu peço para Deus para que eu não me machuque. Mas mais do que eu não me machucar, eu peço para Deus que os meus amigos, que as minhas amigas não se machuquem. Queridos e queridas, permitam-me chamá-los de amigos e vocês farão parte das minhas preces. Fiquem com Deus. Obrigado. Valeu, meu amor. Obrigado. Obrigado mesmo. Que show. Ó. Obrigado. Vamos fazer um negócio bem legal aqui, ó. Eu vou virar para mim aqui, vou falar o que me der vontade e tal, não sei o quê, e aí eu vou virar para vocês. Então a gente acha que o SSA tá bom como um grito de guerra, tá bom? E nós vamos precisar desse grito de guerra, tá? SSA. Eu vou falar, babá. Sabe o que evento é esse? E aí, esse já é o? É o quinto. Sabe que evento é esse? Esse é o quinto, vocês. SSA! E vocês vão levantar, gritar, assoviar, um passar a mão no outro, aquela coisa gostosa, tá bom? Combinado? Então vamos lá, hein? Preparados? Beleza? Quinto desafio. Então vamos lá. Esse é o quinto e vocês desafio, pode ser? Ou eu falo quinto desafio e vocês SSA. É melhor. Eu falo quinto desafio e vocês SSA. Pode ser? Boa. Vamos lá. 3, 2, 1. Olá, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui, César Orniani. Pois é, o piloto de teste no programa Auto Esporte. Adivinha onde? Fortaleza! Pois é, Fortaleza é essa galera que está aqui, ó, numa noite, com palestras incríveis, aonde todo mundo aqui, ó, quer ter mais qualidade de vida e segurança naquilo que faz. Quer saber que evento é esse? Pois é, esse é o seminário Quinto Desafio. Sensacional! Obrigado, gente! Fiquei todo energizado agora, viu? Ah, que bom. Ariel, vem cá, Ariel. Cadê o Jailton? Ariel, Jailton. Vem cá, Cláudio, vem cá. Vamos entregar aqui essa cesta aqui para o César. A Silvia. Pega aí, ó. Tem uma foto aqui, ó. Obrigado. Ó, aí. Obrigado, gente. Bora bater uma foto aqui. Gente, obrigado a todos. Até amanhã. Amanhã de manhã nós temos o Jorge da Gold Design, né? Já está tudo... O dia todo? Precisou o dia todo. Ok, então significa que a audiência foi boa. E à noite nós teremos o bate-papo, né, Cláudio? Painel empresarial, viu? Gente, boa noite para todos. Um forte abraço, um carinhoso abraço a todos. Obrigado.